Boa tarde a todos, participantes da Nutrição Popular, inscritos que decidiram estar conosco nessa tarde de sábado para comemorarmos o Dia do Nutricionista. Eu sou Kelly Cristina Formigueri, nutricionista de Cuiabá, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, e quero, antes de tudo, parabenizar Michele e Marcele pela iniciativa da criação desse projeto tão interessante e importante. Então, hoje nós vamos falar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Antes de iniciarmos sobre o guia, é importante entender de onde o guia nasceu. E ele veio da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que tem como fundamento 9 diretrizes, que parte desde a promoção da alimentação adequada até a cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional, com um olhar para participação e controle social, qualificação de força e trabalho, pesquisa, conhecimento, inovação, controle e regulação dos alimentos. E qual que é o objetivo dessa política? Era justamente a melhoria das condições de alimentação e nutrição para a população brasileira, através de práticas alimentares adequadas e saudáveis. E aí a gente se pergunta assim, mas o que é uma alimentação adequada e saudável? Ela é pautada em aspectos biológicos, socioculturais dos indivíduos e sem jamais esquecer do uso sustentável do meio ambiente. É lembrar de como esse alimento foi produzido até a chegada à mesa do consumidor. Então, quando se fala em alimentação adequada e saudável, o que a gente pensa? Nas necessidades de cada fase e curso da vida das pessoas, a cultura alimentar, as dimensões de gênero, raça, etnia, o ponto de vista físico e financeiro do próprio alimento, as combinações dos alimentos, uma alimentação harmônica em quantidade, em qualidade, as práticas produtivas e sustentáveis, e principalmente também o cuidado com contaminantes físicos, químicos e biológicos. Então, partindo dessa ideia de uma alimentação adequada e saudável e a necessidade da população brasileira, surge a ideia de formulação de um novo guia alimentar. Então, ele partiu com base da Política Nacional de Alimentação e Nutrição e com um olhar para o cenário brasileiro da época, que não é muito diferente do atual. Então, a sociedade brasileira passando por transformações sociais importantes, inclusive do padrão de saúde, do consumo alimentar, com uma alta prevalência de obesidade, sobrepeso. O guia vem com as diretrizes básicas de apoiar a educação de alimentação e nutrição e apoiar e incentivar práticas alimentares tanto de grupos como de indivíduos. O guia ele tem uma linguagem muito acessível, ele foi publicado em 2014 e o objetivo dele é justamente levar para a população informação de qualidade, informação segura sobre a prática alimentar. Então ele pode ser aplicado para diversos grupos, mas nutricionistas, ele deve ser adaptado sim, adaptado para grupos específicos, adaptado conforme a necessidade de cada indivíduo. Mas é uma ferramenta excelente de trabalho. Então, para a gente conhecer um pouquinho do guia, eu trouxe aqui a estrutura exatamente como há no guia. Então, ele começa com uma apresentação, onde ele traz toda essa transformação social, os fundamentos e necessidade da formulação desse material, dessa ferramenta. Depois ele é dividido em 5 capítulos, princípios, aí ele passa pela escolha dos alimentos, como deve ser essa escolha. Depois da escolha dos alimentos, como montar uma refeição com base nessas escolhas, nesses alimentos, como se dá o ato de comer e a comensalidade, e no capítulo 5, a compreensão e superação dos obstáculos. E finaliza com os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, e um capítulo final, onde traz informações de todo o material e evidências científicas, pesquisas, livros,
que foram utilizados para a elaboração do guia. Então, sobre os princípios do guia, o primeiro princípio é que a alimentação ela é mais do que a ingestão de nutrientes. Seria muito fácil se pensássemos na alimentação como nutrientes. Então, eu preciso de ferro, eu quero comer cálcio e tudo mais. Aí eu vou ali, compro os meus suplementozinhos, ingiro e tá tudo certo. Não, a alimentação é muito mais que isso. A alimentação é a escolha de alimentos, é a combinação de alimentos, levando em consideração forma de preparo, biodisponibilidade, essa interação entre os alimentos. Um outro princípio que rege o guia são as recomendações sobre a alimentação, elas devem estar em sintonia com o seu tempo. Qual era o cenário brasileiro no momento em que foi pensado o guia? Então, era um período de transição, tanto epidemiológica, o que é isso? O Brasil tinha um alto grau de doenças de desnutrição, né? E aí foi diminuindo a desnutrição, mas foi aumentando doenças crônicas, como a obesidade, como o diabetes, como doenças cardiovasculares. O modo de vida foi se transformando, as pessoas ficando fisicamente menos ativa, né? O sedentarismo, forma de trabalho e outros fatores que influenciam, na verdade, nessa alimentação. Então, isso também foi levado em consideração como um princípio importante para a formulação do guia. Um terceiro princípio é que a alimentação adequada e saudável, ela deriva ou precisa ser derivada de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente saudável. O que é isso, Kelly? Vamos pensar, você sabe de onde vem a comida que você come? Qual a origem do ovo que você cozinha na tua casa? Qual a origem dos alimentos que você leva para dentro da tua casa? A forma de produção, tipos de sementes, é convencional, é transgênica, usa agrotóxicos, é produzido em grande escala, é produção familiar. Então, assim, é agricultura, né, familiar. Será que as pessoas têm esse olhar, têm esse cuidado? E aí o guia parte do princípio que isso deve ser sim levado em consideração e deve ser analisado na escolha da sua alimentação. Um quarto princípio é que diferentes saberes geram conhecimento. Então, para a formulação do guia, foi feito consulta pública, foram chamados pessoas de vários setores para que essa troca de conhecimento de diferentes saberes pudessem levar à formulação de um guia alimentar tão completo e com esse olhar tão social e humano que tem o guia alimentar. E também que o guia alimentar amplie a autonomia das escolhas. Então, é justamente fazer com que a população, a partir de informações confiáveis, possam escolher de maneira adequada os seus alimentos. O porquê estou escolhendo esse alimento e quais as consequências de escolher este ou aquele alimento. Então, esses são os 5 princípios do guia. E aí, no capítulo 2, traz a classificação dos alimentos pelo nível de processamento. Então, foi utilizado a classificação nova, chamada de classificação nova, onde os alimentos não são mais classificados pelos seus nutrientes, eles são classificados pela forma de processamento. Então, como base principal, o guia traz a definição dos alimentos in natura ou minimamente processados. Então, os alimentos in natura são aqueles que são obtidos diretamente das plantas ou dos animais, sem que tenha sofrido qualquer alteração. Então, eu fui lá, peguei o tomate, a cebola, peguei a maçã e eu estou me alimentando desse alimento sem que ele precise passar por nenhum processo. É o alimento natural. O minimamente processado é o alimento in natura, mas que ele passou por alterações mínimas. Então, remoção das partes não comestíveis,
é um processo de moagem, um processo de secagem, uma seleção, um empacotamento, um porcionamento, congelamento, enfim, algo que não agregue uma outra substância ao produto, mas uma técnica que faça com que ele tenha mínimas alterações. Então, esses são considerados os alimentos minimamente processados. Então, por exemplo, Kelly, o que pode ser um alimento minimamente processado? A carne. Então, a carne foi retirada do boi, ela foi fracionada, ela foi congelada, mas ela não, a carne que a gente compra, né, não passou por nenhum processo industrializado. Ela foi porcionada e congelada, pronto. Essa é considerada um alimento minimamente processado. É o trigo que foi processado, que foi algo que pode ter sido torrado, é o feijão. Então, esses são os alimentos minimamente processados. Um outro grupo de alimentos de classificação dos alimentos é o grupo dos óleos, gorduras, sal e açúcar. Então, eles foram extraídos do alimento in natura ou diretamente da natureza e são utilizados em preparações culinárias. Então, são o a mais que a gente coloca, mas que o guia traz que devem ser utilizados com moderação. Então, a base da alimentação são os alimentos in natura e minimamente processados. Os óleos, gordura, sal e açúcar é um acréscimo para preparações culinárias, é para dar o sabor, para dar o toque especial, mas que não pode ser usado em excesso, mas sim moderadamente. E aí o terceiro nível de classificação são os alimentos processados. Então esses já são fabricados, mas o que é acrescido ao alimento in natura? É a adição de sal, de açúcar. Então podemos pensar assim no pão. O pão, aquele pão que tem água, que tem o trigo e que tem a levedura, a fermentação para que ele cresça. Ele possui 3 alimentos que são adicionados para que ele possa chegar à sua forma final. É um alimento processado. Ele não tem aditivos químicos e ele não tem uma quantidade extrema de outros componentes. Os alimentos ultraprocessados, que é o quarto nível de classificação, são produtos basicamente industrial, exclusivamente de desenvolvimento industrial. Então, a sua fabricação passa por várias etapas, por técnicas de processamento e principalmente pelo acréscimo de vários ingredientes. Então, muitas vezes não é nem considerado um alimento, né? O guia chama de alimentos ultraprocessados, mas é um produto alimentício, porque ele já perde a sua característica natural. Refrigerantes, sorvetes, bolachas recheadas, são exemplos de alimentos ultraprocessados, salgadinhos. Então, para ficar assim, bem esclarecidinho, o próprio guia traz os exemplos. Então, aqui nós temos o abacaxi, da sua maneira in natura, natural, você descasca e come. Aí o abacaxi, ele passa por um processamento, lá eu citei o pão, mas aqui vamos pensar no abacaxi, onde foi acrescido açúcar, no caso do milho, acrescido sal, no caso da sardinha, acrescido óleo. Então, são alimentos processados porque houve um acréscimo, né, daqueles produtos de preparações culinárias, onde vai contribuir para as características sensoriais, para o tempo de vida de prateleira, para a conservação do alimento. E aí, esse abacaxi chega a comprar muitas vezes na prateleira do consumidor como um suco, mas um suco que só tem o sabor de abacaxi, né? Ele é super ultraprocessado, com um monte de aditivos químicos, corantes e outras substâncias, que faz com que ele perca essa qualidade natural do próprio alimento. Então, nós temos aqui as etapas do abacaxi natura, processado, ultraprocessado, o milho, e aí a gente pode pensar no pepino em conserva, pensar na ervilha como um exemplo de processados, e aqui o peixe,
o peixe em conserva e o empanado de peixe, que a gente também pode pensar no frango, aí, e o frango nuggets, né? Então, para especificar, ó, aqui a gente consegue visualizar exatamente como pode chegar esse alimento na mesa do consumidor. Enfim. Aqui ele explica, mas e aí, como que eu vou trabalhar essa questão na minha prática clínica, né? Como que eu vou trazer para o meu consultório a explicação do guia, levar para a população em várias esferas? Então, uma das ferramentas que eu acho bem interessante é você trabalhar com rotulagem de alimentos. Então, é trazer para o seu paciente exemplos de alimentos e rótulos, onde você possa fazer a comparação de um alimento processado para um alimento ultraprocessado, a quantidade de ingredientes, né, que são colocados, e ensinar a fazer a leitura dos ingredientes, a leitura do rótulo, na verdade. Então, assim, 5 ou mais ingredientes já é considerado como ultraprocessado, e geralmente eles vêm seguidos de nomes pouco familiares. Pirofosfato, ácido de sódio, e que são ingredientes que não são normalmente utilizados em preparações culinárias. Uma outra ferramenta muito bacana é o pódio de alimentos. Então, o próprio guia traz essa imagem e você pode... tem lojas que vendem, né? Lojas que vendem materiais para educação alimentar e nutricional, mas você pode construir o seu próprio pódio. Uma dica legal que eu dou, que eu já trabalhei, é você utilizar as cores do semáforo nesse pódio. Então, assim, ó, os alimentos in natura, eles estão lá no topo, né? São os que podem ser consumidos com maior quantidade, que devem ser a base da alimentação. Então, ele pode ser o pódio em verdinho. Os processados, que devem ser consumidos de forma moderada, pode estar pintadinho, né, de amarelo. E os ultraprocessados, o vermelhinho. Você pode também utilizar bandeirinhas, colocar uma bandeirinha verde, uma bandeirinha amarela, uma bandeirinha vermelha. Você pode colocar o pódio sem colocar os alimentos e trazer vários exemplos de alimentos e pedir que o seu cliente, o seu paciente, coloque cada alimento no seu pódio adequado. E geralmente existe muita confusão entre alguns alimentos. É nesse momento que a gente percebe que sempre surgem as dúvidas, e é um momento legal para esclarecer essas dúvidas com o seu paciente ou para grupos e tudo mais. Enfim, quem não é nutricionista pode pegar essas informações no guia, pode trazer para dentro de casa, brincar com seus filhos, apresentar essa nova versão. Outro ponto legal que eu acho é quando as crianças querem muito comer um salgadinho ou algo muito industrializado, ultraprocessado, e aí você pergunta para elas assim, o que você está comendo? Normalmente eles vão dizer assim, milho, salgadinho de milho, tal, um exemplo. E aí você traz para ele esse esclarecimento de quantos ingredientes tem ali. Será que realmente é aquilo que ele está pensando que está comendo? Outra forma de trabalhar é por folder, que no próprio site do Ministério da Saúde, ele traz aqui, ó, a escolha dos alimentos e ele traz certinho a diferenciação e a explicação de cada classificação. Caderno de atividades, você também consegue baixar no site do Ministério da Saúde. E tenho essa ferramenta aqui da Nutrição Fora da Caixa, que traz várias perguntas para o teu paciente, que ele pode escolher na hora, sobre tipos de alimento, engloba várias questões e muitas delas com relação à escolha de alimentos. Se você embala mais e desembala menos, se você hoje comeu algo que você descascou, ou se você comeu algo que você desembalou, Então, assim, tem N perguntas que faz o seu paciente se questionar sobre a alimentação. No terceiro capítulo, o guia apresenta como utilizar desses alimentos e fazer a combinação para as refeições. Então, assim, é importante destacar
que o guia não traz grande importância e não menciona sobre quantidades absolutas de caloria, nem quantidades que deve ser consumido, e nem calorias. Ele é uma orientação qualitativa de escolha de alimentos, sempre baseada com o olhar para a cultura alimentar de cada região. Então foram selecionadas várias pessoas que montaram seus pratos de várias regiões, e aí dentre as montagens de prato foi escolhido alguns para publicar. Então o que a gente percebe? Que apareceu, né, o leite em vários momentos, sempre estava presente a fruta, quando não na forma in natura, o suco de laranja também apareceu, e as características próprias das regiões, né? Então aqui tem uma tapioca, aqui tem um cuscuz, um pão com manteiga, um ovo cozido, enfim. O destaque é que a necessidade das variações são essenciais. E essas recomendações que o guia apresenta, elas não são rígidas, ou seja, são sugestões para que você possa variar. Nada impede que eu possa comer essa banana com esse pão integral e esse queijo, trocar o café puro pelo suco e etc e tal. Enfim, elas não são rígidas. Com relação ao almoço, também foram montados vários pratos, e aqui eu trago um exemplo, ó. Por exemplo, aqui, ó, alface, arroz, lentilha, um pernil suíno, repolho, abacaxi de sobremesa. Foi montado por um homem de 43 anos da região sul, né? Aqui nós temos feijão, farinha de mandioca, peixe ensopado e cocada. Pela montagem do prato, a gente já percebe, já pelo menos imagina de qual região seja. Então, foi por um homem de 28 anos da região Nordeste. Acredito, se tivéssemos algum prato montado da nossa região aqui no Centro-Oeste, aqui do Mato Grosso, provavelmente a banana apareceria, porque a banana, tanto da terra como o hábito de comer banana durante a refeição, é algo muito intrínseco da nossa cultura. Uma farofinha de banana, peixe, também aparece bastante. Então, o objetivo aqui é justamente observar a variedade, observar as características culturais de cada região e também destacar que o arroz e feijão apareceu em praticamente, aqui nesse caso, em todas as opções de almoço. Então, ele está bem presente na cultura alimentar brasileira. Com relação ao jantar, ele é muito próximo ao almoço, só que aqui já apareceu uma sopinha, né, de legumes com uma farinha de mandioca, o arroz e o feijão também presentes e a variedade dos legumes, né? Aqui apareceu o macarrão com frango assado. Então, qual que é o objetivo do guia? É trazer as opções. Olha, é possível montar sim um prato saudável com alimentos populares e com alimentos da nossa cultura. O guia traz destaque também para as pequenas refeições. Então, assim, crianças normalmente precisam de uma refeição no meio da tarde ou no meio da manhã. Então, o guia traz como sugestões o quê? Uma vitamina com leite ou um iogurte com alguma fruta, que pode ser fruta da região, da época, enfim, vai da criatividade, as castanhas. E o que importa, e um destaque para esse detalhe, é com relação ao planejamento. Então, normalmente as pequenas refeições, elas são inseridas no momento em que você não está em casa, ou que muitos trabalham, ou crianças que vão à escola. Como uma forma de opção para essas pessoas, mas que necessita de um planejamento, para você conseguir correr do consumo de ultraprocessados. E, claro, com destaque para a água, que é fundamental para várias funções fisiológicas, e não esquecer da importância da água.
Então, não há necessidade de você substituir a água por várias outras bebidas açucaradas e que ela é fundamental para o corpo. E aí, ele traz como uma forma de ajuda, né, a explicação sobre os grupos alimentares. Então, assim, o grupo dos cereais, que está ali o arroz, tá o trigo, a presença da farinha de trigo, de milho, etc. O grupo das castanhas, nas pequenas refeições, feijões, ovos, peixes. O grupo dos tubérculos, que é uma importante fonte de nutriente, fonte de carboidrato também, as raízes e tubérculos. E, lógico, os grupos dos legumes e frutas. Eu quis trazer para vocês exatamente nesse sentido, porque é uma forma que você pode também trabalhar no teu consultório com seus pacientes. Você pode trabalhar em atividades de educação alimentar, onde eles possam relacionar um grupo com o outro, identificar características próprias de um grupo e de outro, identificar quais são mais consumidos em certas refeições, em outras refeições, enfim. É um momento de discussão e adaptação e criatividade para a elaboração de novas refeições. E aí o guia, nesse sentido, com relação à escolha dos alimentos, como que ele pode ser trabalhado, né? Então, o Ministério da Saúde traz de novo aqui, ó, a escolha dos alimentos, que é o primeiro passo. Então, a base, os alimentos in natura. Trouxe novamente para vocês aqui, caderno de atividades, porque também trabalha a questão dessa escolha dos alimentos. Você pode trabalhar com um prato saudável. Elabora o seu prato saudável à sua maneira e apresenta para o seu paciente. Você pode trabalhar, se você tem condições de investir e comprar réplicas de alimentos, compre réplicas de alimentos, monte pratos, deixe desmontado e peça para o seu paciente montar. Eu não tenho como comprar essas réplicas. Tá bom, leva os alimentos in natura mesmo e pede, escute, veja qual desafie o seu paciente. E você que não é nutricionista, como que eu posso trabalhar essa questão, essa prática da escolha dos alimentos? Faça fotos do seu prato, compartilhe as fotos com seus amigos, com seus familiares, monte o seu próprio book de alimentação saudável semanal, mensal, enfim. Há diversas maneiras de nutricionistas trabalharem e há diversas maneiras da população em geral também trabalhar, porque na verdade o guia é para vocês, é para toda a população. No quarto capítulo, né, o guia traz o ato de comer e a comensalidade. Então, assim, são orientações para como você deve se preparar para a sua alimentação. Faça da sua alimentação um momento especial. Comer com regularidade, comer com atenção, prepare um ambiente, de preferência com companhias agradáveis e não sozinhos. Uma refeição em família é muito mais prazerosa do que uma refeição sozinha. Mas siga um horário, respeite seu ciclo circadiano, não coma fora de horários. Não coma em frente à tela, gente. Não deixe que seus filhos desenvolvam esse hábito. Coloque atenção, perceba as sensações, os sabores. Então, assim, eu sei que na correria do dia a dia, hoje em dia, a gente às vezes comete esses deslizes, mas não faça com que isso seja uma rotina, né? Então, assim, procure se organizar, mastiga bem os alimentos, descubra novos sabores. Enfim, essa é a orientação que o guia traz. Como isso pode ser trabalhado? O Ministério da Saúde traz um folder sobre comer com regularidade e atenção. Essa ferramenta acho muito interessante sobre inteligência nutricional. Então, são perguntinhas do tipo assim, qual foi a última vez que você cozinhou? Você sabe de onde vêm os seus alimentos que você consome? A alimentação saudável é o oposto de prazer? Então, assim, eu tenho essa ferramenta aqui e tem outras N perguntas muito interessantes. Se a alimentação saudável previne doença, o que o seu paciente acha sobre isso, quais os alimentos ele consome com mais frequência, enfim, é uma ferramenta muito interessante para se trabalhar. E você também pode trabalhar com a imaginação, idealização de uma refeição ideal.
É fechar os olhos mesmo, imaginar qual a refeição ideal, em que lugar, que música eu gostaria de estar ouvindo, e a partir daí trazer para a realidade. Eu não consigo atingir isso que eu imaginei, mas o que eu posso fazer para fazer uma alimentação agradável, no momento em que eu gosto, diante das minhas condições. E a partir daí definir metas e pôr em prática. E a compreensão e superação dos obstáculos, que é o último capítulo, porque lógico que toda mudança de hábito alimentar requer um tempo e requer contratempos, aparecem contratempos também. Então o guia elenca alguns obstáculos e já discute também o que pode ser feito para que esses obstáculos sejam superados. Então, assim, com relação a fontes, então hoje em dia a gente tem um grande número de informações, porém nem todas confiáveis. A gente precisa selecionar e saber quais essas informações eu vou poder compartilhar e pôr em prática. A oferta dos alimentos ultraprocessados são muito maiores e muito mais fáceis de se encontrar do que dos alimentos in natura, por exemplo. Sem contar que se você for numa lanchonete e pedir uma banana, é quase o preço de uma penca de banana. Enfim, são algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas que podem ser superados. O custo de frutas e verduras, num primeiro momento, pode parecer mais caro que ultraprocessados. Mas e aí, o que eu posso fazer para que eu consuma, mesmo assim, frutas e verduras? A transmissão de conhecimentos e habilidades culinárias, o desenvolvimento dessas habilidades, o tempo, quanto tempo eu vou me dedicar para a minha alimentação, e isso pode ser um obstáculo por conta dessa vida agitada de hoje em dia, e a publicidade, né, que é um forte vilão e que a gente tem que estar o tempo inteiro muito atento, porque o domínio da publicidade, dos ultraprocessados são enormes, as crianças se encantam com aquilo, e a gente precisa estar muito atento para essas informações. E o que fazer? O próprio guia traz a pergunta e traz também algumas sugestões, né? Então, assim, com relação às informações, busque informações confiáveis. O guia é uma ótima base. Discuta essas informações com seus amigos, familiares. Leve essas informações para o seu ambiente de trabalho, para a escola, reunião de pais e mestres. Proponha discussões sobre que nível de informação sobre alimentação tem chegado aos consumidores. Com relação a compras, ao acesso, à oferta, né, entre naturas e industrializados. Então, assim, evite fazer compra onde só há industrializados. Faça uma lista, compre somente o necessário. Gente, cuidado com promoções. Eu vou levar esse porque tá a metade do preço e tal. E aí a promoção nos encanta tanto que às vezes esquecemos de olhar a qualidade do produto. Então, assim, procure ir em feiras livres, produtores locais, faça grupo de compra de alimentos coletivos. Então, se você comprar frutas e verduras por atacado, uma caixa de tomate sai muito mais em conta se você comprar 1 quilo de tomate. Convide alguns amigos próximos, vizinhos, e façam essa compra junto. Partilhem e com certeza o custo vai abaixar. Então, assim, se possível, pratique o cultivo doméstico de árvores frutíferas e quem sabe aí não surge uma ideia de uma horta comunitária com seus vizinhos, né? E se você é daqueles que precisa comer fora de casa, ou por opção ou por necessidade, procure lugares com variabilidade de opções, onde a comida seja feita da horinha fresca, né? E não congeladas. Com relação ao corte de custos, observe a época dos alimentos, a safra, pense em que levar comida de casa e, quem sabe, também se engaje em lutas de políticas fiscais para que esses custos abaixem, né? Sobre as habilidades culinárias, compartilhe suas habilidades. Se você não tem, pesquise, tem internet, consulte internet, faça cursos, troque receitas com amigos. Brinque, divirta-se, invente e reinvente. Eu acho que é isso que a nutrição, a escolha da alimentação quer, né? E lógico que se você desenvolve práticas e habilidades culinárias, vai te ajudar com relação ao tempo.
quanto mais práticas sobre corte de alimento, porcionamentos, congelamentos, isso vai fazer com que você propicie um ambiente muito mais favorável e muito mais rápido para que você não perca tanto tempo na hora da preparação dos alimentos, né? Então, assim, é o que eu falei, treine suas habilidades culinárias, porque daí com o alimento, o tempo de preparo do alimento diminui, com certeza você vai estar otimizando o seu tempo, partilhe responsabilidades domésticas e pense sempre que o ato de comer é um momento privilegiado. Com relação às informações, né, pais, educadores, limite o tempo de tela de suas crianças, para que elas se tornem mais ativas, esclareçam as informações que chegam até elas, exija da escola, sim, respeito às regras e às legislações de comercialização dos produtos alimentícios e pense que você é um eleitor. Então, assim, leve em consideração esse ponto sobre alimentação, sobre legislação, na hora da escolha dos candidatos. Existem vários órgãos públicos em defesa do consumidor, então busque informações, quais são esses órgãos presentes na sua região e faça valer o seu direito de cidadão, né? E aí o guia vem e finaliza com os 10 passos da alimentação saudável, onde ele faz um resumo de tudo isso que foi dito. Então, a base da alimentação são os alimentos in natura e minimamente processados, a utilização dos ingredientes culinários, óleos, açúcares em pequenas quantidades, limitar o uso dos processados e evitar os ultraprocessados. Aí entra a questão do comer com regularidade em ambientes apropriados, fazer compras em locais onde ofereçam os alimentos minimamente processados ou in naturas, desenvolver práticas culinárias, planeje o seu tempo com relação à compra, com relação à organização, ao pré-preparo dos seus alimentos, dê preferência, quando comer fora, a locais que tenham refeições na hora e seja crítico. Crítico com relação às informações que você recebe, crítico com relação às orientações e todas as mensagens veiculadas em propagandas. Então, o próprio guia traz esse resumo e ele também pode ser encontrado no site do Ministério da Saúde. Então, aqui tem o site do Ministério da Saúde, vocês podem acessar, vão em bibliotecas, publicações. Aqui vocês podem baixar o guia alimentar, o guia para crianças menores de 2 anos e uma quantidade muito grande de materiais. Tem revistas, tem relatórios, tem folders, tem livros, cartazes. Então, existem ferramentas que o nutricionista pode utilizar na prática clínica. Existem ferramentas e materiais para que pessoas que não são nutricionistas, mas que são adeptos a uma alimentação saudável, que fazem disso algo prioritário na sua vida. Então, existem esses materiais de suporte, então vale sim a pena consultar. E sem contar que no próprio guia, no final do guia, ele traz sugestões de leituras, livros, artigos, legislações, evidências científicas, enfim, tudo que foi relevante para a construção desse material. Aqui eu trago para vocês mais alguns materiais, todos esses são encontrados no site do Ministério da Saúde, o marco para alimentação nutricional, os 10 passos, olha, já de maneira coloridinha, bem especificado e explicadinho, o guia para crianças, outros materiais super importantes, tem a versão resumida do guia, esse guia que foi apresentado, como elaborar refeições em eventos, refeições saudáveis, alimentação cardioprotetora, alimentos regionais brasileiros, traz aqui receitas, várias receitas, e desmistificando tudo sobre alimentação e nutrição. Então, são materiais muito, muito interessantes, né? Gente, é isso. Chegamos ao final. As minhas referências, né, foi basicamente o guia. Aqui eu trouxe para vocês, né, o site onde vocês encontram essas informações. E muito obrigada pela presença, pela companhia de vocês. Fica aí meu nome, meu contato e o site do Nutrição Popular, caso vocês queiram agendar uma consulta.